Nesse mundo de fantasia existe uma torre, e é dito que é aquele que chega ao topo da torre conquista tudo e até mesmo se torna um deus. Essa é a história de uma garota chamada Rachel, que entrou na torre com o objetivo de ir até o topo, e um garoto chamado Ban, que não precisava de nada além dessa garota. No início de tudo, vemos a Rachel pedindo desculpas e dizendo que irá subir a torre. Ela deixa o Ban para trás, mas como a torre é capaz de realizar qualquer tipo de desejo, o garoto também acaba indo parar dentro da torre. Lá, ele se encontra com um dos guardiões dessa torre chamado Redon. Esse ser estranho já conhecia o Ban, provavelmente por ter se encontrado com a Rachel. Porém, ele não diz nada para o Ban sobre essa garota. Ele apenas diz que a resposta que o garoto procura sempre pode ser encontrada no topo da torre. Dito isso, o Redon pergunta se o Ban irá fazer o teste necessário para subir a torre. E quando o Ban pergunta que teste é esse, o ambiente inteiro muda e o Redon explica que basta ele entrar nessa gaiola, evitar os ataques daquela enguia branca e quebrar aquela bola de aço. Ao invés de se amedrontar, o Ban segue em frente para realizar esse objetivo. No entanto, ele recebe uma pisa de uma garota que ele nunca viu na vida. Ela o chama de idiota em uma língua desconhecida. Logo em seguida, o subordinado dela usa um item que faz o Ban entender tudo que eles estão dizendo. Feito isso, eles dizem que essa bola preta, que eles chamam de Pocket, é alta demais para um novato como ele. E ela não só funciona como um tradutor, mas também significa a linha de vida de uma pessoa nessa torre. Para ajudar o Ban, o homem indica deixar esse Pocket invisível, e o garoto faz isso. E essa garota que o parou se chama Yuri, e ela é uma princesa de Jarrad. E de acordo com ela, essa enguia branca é forte, e até mesmo pessoas que estão no 20º andar dessa torre teriam problemas em enfrentá-la. E de acordo com a Yuri, mesmo que esse Ban seja o que eles chamam de um irregular nessa torre, ele não terá chances contra a enguia. Mesmo ouvindo tudo isso, o Ban diz que estava tudo bem e já foi na direção da enguia branca. Nesse momento, o Redon diz que se a princesa Yuri deseja tanto que o garoto sobreviva, ela deveria emprestar a ele a Março Negro. Afinal de contas, dependendo do dono, essa arma pode até mesmo despertar um poder especial. E a princesa Yuri acaba fazendo isso somente pelo Ban ser um garoto muito bonito. Ela pega a arma e o próprio Redon fica sem acreditar no que ela fez, mesmo tendo sido ele quem sugeriu isso. O Ban então entra na área da enguia branca de aço e logo acaba sendo engolido. Ao ver isso, a princesa Yuri fica querendo interromper esse teste. No entanto, o seguidor dela disse que o Ban fez o certo. Afinal de contas, o jeito mais fácil de derrotar essa enguia é pulando dentro da boca dela. Bom, após engolir o Ban, a enguia logo o cospe. Porém, quando o Ban tenta destruir a bola de aço, ele falha pois ela é muito dura. E enquanto tentava quebrá-la, somos levados à época em que o Ban estava preso embaixo da torre. Ele não se lembrava de nada e a Rachel o salvou daquele lugar. Após o salvar, a garota disse que o seu maior sonho era ver as estrelas no topo da torre. E de volta à situação atual, o Ban realmente não estava conseguindo quebrar a bola de aço. E para piorar a situação, a enguia branca já iria atacá-lo novamente. Nesse momento, o Homem de Verde diz para o garoto pedir o poder da espada. E mesmo que a espada nunca tenha ouvido ninguém, ela realmente acabou fazendo isso pelo Ban. Da espada, uma mulher surge e ela empresta o seu poder ao garoto, somente pelo fato dele ter um rostinho bonito. Tá vendo? Se tu não tem um rostinho bonito, busque ele, faça plástica, dê um jeito. Aí sim você vai se tornar o protagonista da sua própria vida. Ao ver isso, a princesa Yuri se pergunta se essa espada realmente prefere homens. E em resposta, a mulher que surgiu da espada afirma isso, e até mesmo manda Yuri sumir. Com o poder dessa espada, o Ban destrói a bola de aço negro e sobe para o próximo andar. No fim, a princesa Yuri vai atrás dele para pegar a Março Negro de volta. E o Redon, após destruir a enguia branca de aço, diz que esse encontro com o Ban foi muito interessante e revela estar curioso para ver o desenvolvimento do garoto. Um tempo depois, vemos o Ban no segundo piso dessa torre. Lá, uma voz começa a sair de um alto-falante, dando as instruções necessárias para todos realizarem um teste para descobrir se todos ali estão dignos de entrar na torre. E as regras são as seguintes: existem 400 pessoas e quando somente 200 pessoas existirem, o teste estará encerrado. Após ela falar isso, o Ban já é atacado e no momento em que ele iria morrer, esse homem recebe vários golpes nas costas e morre. Logo em seguida, um monte de pessoas vão morrendo um atrás do outro. Percebendo isso, o Ban sai correndo. Então, o anime nos mostra alguns dos personagens principais dessa história além do Ban. Um é um garoto de cabelo branco e o outro é uma lagartixa, crocodilo, sei lá o que é essa coisa. Esse cara do nada sente uma presença interessante e tinha que ser a presença do Ban, né? Ele vai até o Ban e então vemos o nosso protagonista cercado por vários desses personagens poderosos. Lá, o garoto de cabelo branco começa a dizer que o crocodilo deve ser um animal de estimação caro. Isso irrita o cara e logo ele se apresenta como Hack. Dito isso, ele diz que deseja caçar a tartaruga preta, que no caso é o apelido que ele mesmo deu para o Ban. Daí, como o garoto de cabelo branco deseja encontrar parceiros mais fortes, ele deixa aí o crocodilo predar o Ban. No entanto, ver o garoto usando a Março Negro e tremendo faz o cara do cabelo branco ajudar o Ban a fugir do Hack. Logo em seguida, vemos que o Hack seguiu foi uma ilusão criada pelo alienígena do clã da An, e no caso é um clã de pessoas muito equilibradas, super fofinho esse alien. Após salvar o Ban, o cabelinho branco se apresentou como Gun e perguntou para o garoto onde ele conseguiu a Março Negro. Então, para não causar problemas à princesa Yuri, o Ban diz que essa arma foi emprestada a ele por uma princesa de Jarrad. Isso faz o Kun se interessar ainda mais pelo Ban e até mesmo o ajudar a se esconder. Enquanto isso, várias batalhas insanas estavam acontecendo e o Hack continua procurando pelo Ban. No fim, o nosso protagonista conta toda a sua história ao Kun e após ouvir tudo, o cara decidiu se tornar um companheiro do Ban. Afinal de contas, que a princesa de Jarrad chamada Yuri possui interesse
interesse nele, não custa nada ficar ao lado do garoto. Do nada, o hacker encontra os nossos personagens principais. Nesse momento, o alto-falante começa a falar que todos têm poucos minutos para encontrar os seus parceiros para os próximos testes. Então todos encerram as suas lutas e começam a se tornar parceiros. No entanto, o hacker estava se negando a se tornar um parceiro do Ban e do Kun, e ainda por cima estava seguindo os dois. Daí, como o desejo do crocodilo é lutar contra pessoas que têm armas fortes para que assim ele possa evoluir, o Ban foi lá e prometeu lutar com ele. No entanto, o garoto largou a sua arma no chão. Em resposta, o hacker prometeu fazer o garoto pegar a sua arma para lutar. No entanto, o tempo dele já estava acabando. Por isso, o Kun se agarrou no hacker e o Ban também fez isso. Desse jeito, eles se tornaram parceiros e foram para o próximo nível da torre. Mesmo nesse novo lugar aí, o hacker ainda queria lutar. Então, o Kun disse para ele que não seria uma boa ideia fazer o Ban mostrar a Março Negro em público, senão o garoto iria se tornar alvo de outros caçadores. Do nada, o hacker sente fome e o Kun dá a ele uma barrinha de cereais. O hacker adora as barras e já pede por mais. Nisso, a cena corta e vemos que várias pessoas presentes nesse lugar acabaram se tornando membros do mesmo grupo, mesmo elas não querendo isso. Alguns estavam até mesmo prestes a brigar. Nesse momento, o administrador deste teste, um cara chamado Lerolo, aparece para colocar ordem em todos. E basicamente todos respeitam esse Lerolo, pois ele é um ranker. E basicamente esses rankers são aqueles que subiram até o topo da torre. Daí, como muitas pessoas passaram, o Lerolo resolveu dar uma peneirada na galera. Então, usando o Shinsu, que no caso é a origem do poder dessa torre, ele afasta todos aí usando seu Shinsu em forma de água e cria uma barreira usando esse Shinsu. Agora, para um grupo passar nesse teste, todos os membros devem passar por essa barreira. Ao descobrirem isso, todos ficam bolados. No entanto, o próprio Lerolo disse que o mais importante nessa torre é a sorte. Mentira, é a habilidade, é o protagonismo. Eu só sei que nesse momento, o Ban interrompe o Lerolo falando e perguntando por que dele não ter sido empurrado para trás. Em resposta, o Lerolo disse que isso provavelmente deve ter sido um erro. No entanto, por dentro, ele olhou para o garoto e disse que um monstro acabou de chegar nessa torre. Logo em seguida, a sós com o Ban, o Lerolo tenta apostar com o garoto quem seriam as primeiras pessoas que iriam passar pela barreira do Shinsu. E quando o Ban decide se esforçar para fazer isso, ele acaba escolhendo a mesma pessoa que o Lerolo apenas por pura intuição. Daí, como o Ban empatar contra um ranker é uma grande conquista, o Lerolo decidiu responder a uma pergunta do garoto. Então, ele perguntou se o cara viu uma tal de Rachel. Daí, como o cara não viu, o Ban perguntou sobre os irregulares nessa torre. Então, o Lerolo disse que um irregular é alguém que não segue as regras da torre. A torre basicamente é dividida em 3 seções, sendo a torre externa ou bairro residencial, a torre interna, que é onde eles estão agora, e uma área intermediária que conecta essas duas. A maioria das pessoas vive na torre externa. Resumindo, aqueles que entram na torre sem serem escolhidos pelo Readon são irregulares. Logo, o Ban e a Rachel são 2 irregulares. Ao ouvir isso, o Ban pergunta se os irregulares são pessoas ruins. Daí, quando o Lerolo iria responder dizendo que eles normalmente são muito fortes, um cara de sniper começa a reclamar do teste, dizendo que irá matar o Lerolo e tal. Em resposta, o Lerolo foi até ele e o mostrou o nível do Shinsu que ele terá que suportar diariamente no 30º andar dessa torre. Por isso, se ele não conseguir passar por essa simples barreira, ele não é digno de seguir até o topo dessa torre. Depois disso, o Kun e o hacker finalmente decidem atravessar a barreira. Isso foi concluído facilmente. No fim, o Lerolo aconselhou o Ban a não ficar muito próximo ao Kun e foi embora. Já alguns personagens aí com um completo perfil de figurantes conseguiram atravessar o muro de Shinsu e ficaram muito felizes. No início do episódio seguinte, vemos que a família Kun foi exilada e desmontada, pois a irmã dele não foi uma das escolhidas para ser uma princesa de Jarrad. Agora, o Kun está seguindo as dicas da sua mãe e tem seguido em frente aí a sua vida com o coração fechado e escolhendo sempre o melhor caminho. Logo em seguida, a cena corta para o Ban olhando para tudo isso azul no céu. Ele pergunta o que isso é. Em resposta, o Kun diz que isso é o céu e o hack fica lá rindo. Afinal de contas, essa é a primeira vez que ele vê uma pessoa que não conhece o céu. No entanto, esse não é o céu de verdade com estrelas e tals que a Rachel quer ver. Na real, o céu que todos veem é uma imitação usando o Shinsu. E ver o Ban tão interessado nessa Rachel que o deixou para trás faz o Kun estranhar um pouco a relação entre ela e o Ban. Do nada, eles ouvem um grito e ele estava vindo do próximo local de teste. Daí, como eles estavam em dúvida sobre que tipo de testes eles iriam passar agora, um saco de plástico fluorescente aparece dizendo que o segredo é passar desse teste em 5 minutos, pois todos que ficaram mais de 5 minutos lá dentro acabaram gritando. E obviamente o saco de plástico falou isso para usar os nossos personagens principais como teste para sua teoria. E quando o Kun fala isso para ele, o cara tira sarro do Kun, dizendo que não é porque ele foi traído e abandonado por todos que ele deveria ser assim tão rancoroso com todo mundo. Ao ouvir isso, o Kun se irrita e quase explode o saco de plástico fluorescente. No fim, ele se acalma e segue para o teste. Lá, o examinador simplesmente manda eles escolherem a porta certa, e eles só têm uma tentativa. Caso eles falhem, eles serão enviados em queda livre para algum lugar. Além disso, eles têm um certo tempo para escolher. Nesse momento, o hack entra em desespero, pois ele não consegue pensar. O Kun tenta teorizar algo pegando as informações dadas, mas as suas tristezas voltam para o assolar. O tempo foi se passando, e antes do tempo acabar, o hack escolheu a porta certa por pura intuição. No fim, o examinador desse teste disse que a condição desse teste era escolher qualquer porta em 5 minutos. E antes que eles fossem embora pela porta, o examinador deu algumas dicas para o Kun, como acreditar em pessoas que dão um passo à frente sem hesitar, proteger pessoas com um olhar inocente e parar
parar de carregar certas coisas pesadas em sua mala. Depois disso, várias pessoas foram passando no teste, e o saco de plástico fluorescente realmente estava dando dicas certas a todos. Tudo isso sob as ordens do examinador desse teste. Tudo isso para descobrir se uma dica vinda de fora ajudaria ou dificultaria aí na decisão das pessoas. E enquanto essas coisas aconteciam, a Rachel estava com outro grupo de pessoas dentro da torre. E para piorar a situação dos testes, parece que um certo grupo matou todos os outros competidores do teste. Por isso, o avaliador que permitiu isso acontecer foi até o loirão do último teste para pedir a ajuda dele. Enquanto isso, os nossos personagens principais estavam a caminho do próximo andar. E lá todos passaram a interagir um pouco e se conhecer melhor. Do nada, o Lerolo apareceu falando de um teste surpresa que ninguém era obrigado a participar. No entanto, quem passasse desse teste não seria forçado a passar por mais nenhum teste da torre. Obviamente todos aceitam. Então eles são levados para realizar o famoso jogo da coroa. Nesse jogo, um time tem que proteger a pessoa que eles escolhem para ficar com a coroa. Se a coroa for roubada ou se a pessoa sair do trono, o time aí com a coroa acaba sendo eliminado. Além disso, um grupo de uma outra área de teste irá participar desse exame. Quando o cara diz isso, o hack sente o cheiro de outras armas incríveis. Então dois grupos seguem em frente pela disputa pela coroa. Nisso, uma batalha aí da garota verde, o espadachim habilidoso e um artista marcial com visual de figurante contra três caras que provavelmente vão perder se inicia. E sozinha, a garota largato lida facilmente com os três inimigos. No entanto, ao ganhar, ela coloca a coroa na cabeça, sendo que ela, como um personagem forte, deveria proteger a pessoa com a coroa. Bem perto dali, o Ban vê a própria Rachel e tenta falar com ela. No entanto, a garota nem mesmo dá a bola para ele. Logo, ele realmente botou fé de que ela não era Rachel. Então, antes da outra partida começar, o artista marcial assassino chamado Shibsu tenta trocar de lugar com a garota largata, mas agora que ela subiu no trono, ela não pode mais sair. Logo, o Shibsu, junto do Hats, terão que lutar para defender a coroa dela. A hora de apertar o botão para pegar a coroa se inicia. Nesse momento, o Hack tenta seguir em frente. No entanto, ele é impedido pelo Khan, e o Hack só aceitou não apertar o botão em troca de 10 barras de cereais. Então, depois de todos os discursos pré-batalha, a luta finalmente se inicia com os caras tentando dar um jeito no Hats. No entanto, sozinho o Hats conseguiu segurar os três caras com maestria. Enquanto isso, o Shibsu estava descendo a porrada em duas mulheres, e o medo do Shibsu era o terceiro membro do grupo, aquele cara que está sempre lá dormindo acorde. E enquanto ele pensava nisso, as duas garotas conseguiram o segurar, e quando o Shibsu iria ser golpeado, o Hats apareceu para salvá-lo. E o mais estranho de tudo é que o cara chamado Lauroi não se levantou para lutar. E isso é estranho, até porque foi ele mesmo quem pediu para o seu time entrar nessa disputa agora. No entanto, foi revelado que o plano dele era agir quando o cara de moletom e o espadachim não estivessem perto da garota largata chamada Anak. Então, bem distante dela, o Lauroi usou seu poder como controlador de ondas de Shinsu para atacar a Anak de longe. A garota desvia lindamente desse e de todos os ataques. No entanto, o Lauroi disse que ele pode continuar disparando contra ela de longe. Isso irrita a Anak, por isso ela ativa a ignição da sua arma aí, que tem um poder similar à arma que o Ban está segurando. E isso faz a arma dela ficar gigantesca e possibilitar um ataque a longa distância. Não só isso, mas a arma dela pode atingir a arena inteira se ela quiser. Ao ver isso, o Hack fica impressionado. Ao Kun diz que usar uma arma de ignição deveria ser contra as regras. Nesse momento, a Março Negro começa a manifestar o seu poder, e por isso a Anak para de prestar atenção nos seus inimigos. Então, a garota com cara de figurante pega os seus parceiros e foge dali. Afinal de contas, não tem como eles conseguirem enfrentar uma arma de ignição. E por eles terem fugido, eles acabaram sendo desclassificados da rodada bônus. Já a Anak, aí, irritada ao sentir o poder da Março Negro, vai lá e desce do trono, indo até onde o Ban está. Ela sabe sobre o poder dessa arma e também diz que o Ban não deveria estar carregando isso. Por isso, ela o manda dar essa arma para ela. Em resposta, ele diz ter pego essa arma emprestada com a Yuri. Por isso, ele não vai dar essa arma para ela. Ao ouvir isso, a Anak tenta atacá-lo. No entanto, o Lerolo a segura, dizendo que não irá permitir esse tipo de coisa, até porque ela já foi desclassificada. E ela foi desclassificada porque estava nas regras. Não pode sair da cadeira. Quem pegou a coroa não pode sair. No fim, antes de partir, a Anak sugere uma aposta em troca da arma dela e do Ban. Basicamente, ela prometeu dar a arma dela se o Ban ganhar essa rodada bônus. No entanto, se ele perder, ela deseja a Março Negro dele. Daí, como ela já pretendia matá-lo e roubar a arma dele, o Ban foi obrigado a aceitar essa aposta, até porque os seus parceiros prometeram aí que não iriam perder essa rodada bônus. Após o Kun elogiar o Ban, dizendo que mesmo sendo um fracote, ele foi incrível por não ter entregado a sua arma para a Anak, a próxima rodada começa. Agora, o vencedor desse round irá pegar a coroa e sentar no trono. E como agora é o melhor momento para ter a coroa na cabeça, vários grupos saíram para lutar. Logo de início, todos tentaram pegar a coroa, mas o Kun usou uma habilidade com vento para pegar. No entanto, ao invés de colocá-la, ele chama todos para lutar, dizendo que aquele que o derrotar irá receber a coroa dele. Isso irrita todos e por isso eles começam a atacar. Então o Kun retira a coroa da sua maleta e a joga no chão para todos os participantes lutarem entre si mesmos. E enquanto todos lutavam, o Kun colocou o Ban no trono e logo em seguida puxou a coroa verdadeira da sua bolsa. Nesse momento, uma parceira da Rachel se levantou para lutar e ela logo perguntou para Rachel se ela poderia matar todos os inimigos ali. E mesmo vendo o Ban no meio de todos, a Rachel disse que sim, vacilou. Enquanto isso rolava, todos estavam lá impressionados com o poder da bolsa do Kun, que basicamente o permite copiar qualquer coisa. E mesmo sendo atacados por todos os participantes da terceira rodada, os nossos personagens principais seguem aí para a quarta rodada. Nessa rodada,
3 grupos vão até eles. No entanto, eles prometem se unir aí para lutar contra o grupo dos nossos personagens principais, quando na real, eles acabaram mesmo lutando uns contra os outros. E basicamente isso só está acontecendo pois o Kun salvou algumas pessoas dentre aquelas 400 do primeiro teste para fazê-las aí se tornarem parceiros dele. E o fato dele ter amarrado o cabelo significa que eles deveriam o ajudar. Assim, os nossos personagens principais passaram por mais um round. E na rodada final, a Rachel finalmente aparece. E ela obviamente chama a atenção do Ban, mas ele deve ficar sentado no trono para não perder a Março Negro e também para subir até o topo da torre. Quando o round final se inicia, uma mulher usando uma roupa preta que cobre todo o seu corpo começa a descer a porrada em todos os inimigos. O Hack começa a lutar contra ela, mas ela consegue passar por ele e ir na direção do Ban. Nesse momento, uma garota salva o Ban e ainda tira uma com a cara da garota que estava com o corpo coberto. E em um momento de falta de atenção, o Kun quase recebe um golpe fatal de um inimigo. Já o Hack do nada joga sua arma fora para lutar contra um inimigo que curte cair no soco. E em frente ao Ban, a Rachel encapuzada diz para ele ficar tranquilo, pois o grupo dela não vai roubar a coroa dele. O Ban então pergunta se ela é Rachel, mas ela não responde. E para piorar tudo, um ser encapuzado gigante entra na frente dele. E enquanto todas essas batalhas se desenrolavam, o Hack pergunta para o Kun se ele também subornou essas pessoas que estão os ajudando. Ele diz que não, até porque esses dois vieram direto de uma outra sessão. No entanto, o que importa é que eles estão os ajudando. E agora faltam apenas 30 segundos para eles vencerem esse jogo. Porém, essa pessoa de roupa preta e cobrindo o corpo inteiro acaba fazendo o salto da sua inimiga e se quebrar. E no momento em que a inimiga dela estava caindo para trás, a garota da roupa apertada desviou do grandão e ao invés de ir na direção do Ban, ela foi até a Rachel e acertou a cabeça dela. E o Ban, para ajudar a Rachel, acaba recebendo o segundo golpe dessa inimiga na sua cabeça. E na hora que ela iria dar o segundo golpe no Ban, um monte de Shinsu começa a sair de dentro do corpo do nosso protagonista. E quando esse poder cessa, a inimiga já estava até mesmo com o seu rosto ferido. E quando o Ban perdeu o controle e já iria descer a sua lâmina na inimiga, a própria Março Negro fez o garoto dormir. No fim, o jogo da coroa terminou sem um vencedor, pois aquele poder que o Ban liberou destruiu completamente a coroa. E como todos estavam cansados, o Lerulou deu a todos 3 dias de descanso. E durante essa conversa mega complicada do Lerulou com o cara das portas, o Lerulou pergunta se o cara das portas já viu alguém que não fez um contrato com o guardião usando um Shinsu sem nenhum tipo de limitação. Em resposta, ele disse que isso é contra as leis da torre. No entanto, existem pessoas, assim como um irregular chamado Urek Mazino, que podem fazer isso. E após essa conversa com o maluco das portas, que eu não decorei o nome, o Lerulou chega à conclusão de que o Ban, na verdade, não usou o Shinsu sem limitações. Na verdade, ele se tornou o próprio Shinsu. E como o Shinsu é a água dos deuses, o Ban, obviamente, aí é um tipo de perigo para a torre. Depois disso, a cena corta e vemos que o Ban não acordou depois de ter sido desmaiado. O Kun estava com ele lá e tal, quando do nada, a Rachel apareceu querendo fazer um pedido. Assim, chegamos ao episódio 6, onde o Ban está sonhando com as lembranças que ele já teve com a Rachel. Enquanto ele sonhava, a Rachel estava pedindo para o Kun não contar ao Ban que ela é a Rachel que o garoto tanto procura. Ela deseja isso, pois acredita que se eles ficarem juntos, eles podem acabar se tornando um fardo um para o outro. Após a Rachel sair, o Hack apareceu mega preocupado com o Ban. Já a garota do cabelo curto foi até a Naki para avisar que a Março Negro pertence a Yuri Jahad. Logo, não seria uma boa ideia ficar com algo dela. E bom, o Kun, por conhecer muito bem mulheres egoístas, resolveu não contar para o Ban que aquela garota é a Rachel que ele tanto procura. Por isso, ele aceitou não contar a verdade a ele. Bem perto dali, o Hack começou a forçar o Ban a acordar, e ele realmente acordou. Ao acordar, ele pergunta se eles foram desclassificados. Nisso, a cena corta e vemos que na realidade, a partir de agora, cada um deles irá estudar para se tornar melhor na sua especialidade. E dependendo da performance deles, eles serão escolhidos para atuar nessas posições. Por pura sorte, o treinador de controladores de onda só vai chegar daqui a 2 dias. Logo, o Ban não precisa treinar de imediato, então ele não será desclassificado. Após explicar isso para o Ban, o Kun deu ao garoto algumas roupas novas e também disse que aquela garota que o Ban salvou não era a Rachel. E obviamente o Ban não acreditou nela. Então o Kun deu uma dica ao Ban, dizendo que ele precisa ficar mais forte para que a Rachel se interesse em subir a torre com ele. O Ban concorda, então um tempo depois vemos ele na aula de controladores de Shinsu. E lá todos são instruídos a fazer um contrato com o administrador da torre. Ao fazer isso, o Ban se depara com uma criatura gigantesca. Ela pergunta se o garoto quer realmente um contrato. Em resposta, o Ban diz que sim, e a criatura faz o contrato. No entanto, a própria criatura diz para o Ban que isso não é um contrato, e sim uma corrente, pois obviamente o poder do Ban é muito maior sem esse tipo de contrato. Feito isso, a aula terminou, e o Ban foi pedir desculpas para a garota ruiva por ter machucado o rosto dela. Nesse mesmo dia, o Ban conheceu mais algumas pessoas, e elas até mesmo se ofereceram para ajudá-lo a treinar. Ao retornar para o quarto, o Ban se encontrou com Kun, e o garoto disse que por ter ido mal no treino de usuários de lança, o Hack resolveu retornar ao selvagem. Do nada, o Hats e o Shibson apareceram querendo pedir algo. O que eles pediram não foi revelado. A cena apenas cortou para todos se divertindo na hora do almoço. Lá, a garota do cabelo fofinho que se chama Endorse foi até eles. Ela foi muito bem recebida pelo Shibson, e o motivo por trás disso é que ele e o Hats devem fazer 10 amigos, e esse é até mesmo o motivo pelo qual eles foram até o Kun e o Ban. E durante esse almoço, a Naki aparece criticando a Endorse por ficar se tornando amiguinha de todo mundo, até porque a Endorse também é uma princesa de Jahad, assim como a Naki. Um tempo depois disso, vemos a Endorse passando pelos seus
teste, e por ela ser da mesma classe que a Anaki, ambas acabam se enfrentando. Enquanto isso, o Kun, que foi enviado para a área de análise, ficou aproveitando a oportunidade para pesquisar sobre o hack, sobre a Rachel e até mesmo sobre as duas princesas de Jarrad que estão brigando. Durante as suas pesquisas, o Kun descobriu que a Anaki já está morta. Resumindo, a garota largata, na real, é a órfã de Anaki, a filha verdadeira da princesa que morreu. Basicamente, o seu pai e a sua mãe foram mortos por uma princesa de Jarrad. Por isso, a pequena Anaki deseja matar todas as princesas, e ela já quer começar a fazer isso pela própria Endorse. No início do episódio seguinte, temos que várias garotas são escolhidas para se tornarem princesas de Jarrad. Após serem escolhidas, elas recebem vários benefícios na vida. No entanto, elas são proibidas de muitas coisas, até mesmo de se relacionar ou ter filhos. Resumindo, elas são como sapatos raros que ninguém nunca poderá colocar no pé. Por esse motivo, a tal da Anaki perdeu a sua mãe. Afinal de contas, a mãe dela nem mesmo deveria ter tido uma filha ou se envolvido com um homem. Por isso, ela quer se vingar. E durante essa luta louca entre as duas, a Anaki quase coloca a Endorse para cair do local de teste. No entanto, a Endorse segura a Anaki e a faz cair com ela. No fim, a própria Endorse disse para a Anaki que a mãe dela havia sido muito gentil com ela, quando ela se tornou aí uma princesa de Jarrad. Logo em seguida, a Endorse perguntou se a mãe da Anaki se arrependeu do que ela fez. Tipo, ter um filho, se casar, ter marido e tal. E a resposta para isso provavelmente é um não. Enquanto isso, o Ban estava treinando seu controle sobre o Shinsu, e ele estava bem evoluído graças à dica que o Lauroi o deu. E o Lauroi só fez isso por ele, pois o Ban o ajudou quando o Lauroi descobriu que o seu travesseiro havia sido basicamente contaminado com a baba daquela figurante principal. Nesse dia, esse carinha chamado Ho percebeu que o Ban estava ficando muito mais forte que ele, e por isso o cara ficou irritado. Um tempo depois, vemos que o Hats e o Shibisu ainda precisam fazer mais amigos, e para eles não serem eliminados, o Ban resolveu os ajudar. E como o Kun sempre ajuda o Ban, ele também irá ajudar o Shibisu e o Hats. Então, seguindo as ordens do Kun, eles vão até o quarto da Endorse, que estava com fome, pois ela gastou todo o seu dinheiro em tratamentos médicos. Eles levaram comida e pediram para ela se tornar amiga do Hats e do Shibisu, em troca de receber comida todos os dias deles. Eles tentaram mesmo com a Anaki, e isso acabou dando certo, pois ela também estava morta de fome. Daí, enquanto o Ban estava cercado de amigos durante o almoço, a Rachel estava sozinha, comendo sempre maçãs em todas as refeições. E quando a Endorse a viu se esforçando para fugir do Ban, ela foi até a Rachel somente para falar que o Ban é um garoto muito legal, e para perguntar se o que a Rachel busca no topo da torre é mais importante do que ele. Enquanto isso, o tal do Ho estava se perguntando quem o Ban é. Afinal de contas, ele tem evoluído seu poder rapidamente. Um tempo depois, vemos que esse Ho tem medo de falhar, pois o seu povo já sofreu muito. E enquanto ele se lembrava da sua depressão, uma carta foi deixada na porta dele, perguntando se ele queria ir até o topo da torre. Ele pega a carta e lê, e no dia seguinte, mais um teste é dado a todos. Dessa vez, vários grupos foram separados, e o maior objetivo deles é tentar lidar com o examinador baixinho do cabelo vermelho. De todos aí, os únicos que não vão participar são o Hack e o outro lanceiro, que concluíram um objetivo que permitia os dois serem automaticamente aprovados. E nesse teste, infelizmente, o Ban acabou ficando em um grupo separado do Kun e dos outros. E o plano do Kun para vencer foi deixar o Shibisu de isca, e o examinador realmente apareceu para pegá-lo. Como o inimigo é experiente, o Kun conseguiu prever a maioria dos movimentos dele e o colocar na sua armadilha. No entanto, a Anaki acaba falhando na hora de atacá-lo, e por ter quase caído numa armadilha feita por estudantes, o cara acabou ficando boladão. Após o irritar, os nossos personagens principais seguiram com o plano B deles, e foi correr. Daí, como o examinador estava irritado, mas estava tentando se segurar, ele foi lá e deu 111 segundos para todos correrem dele. No entanto, quando o tempo acaba, o examinador começa a descer a porrada em cada um deles. Então, todos que estavam pela escadaria do lugar começam a tentar lutar contra o cara. Ele passa por todos e tenta ir até a Anaki. Afinal de contas, esse jogo de pique-pega tem um escolhido que deve fugir dele, e para o examinador, essa pessoa só poderia ser a Anaki. Depois de passar pelo Shibisu, o examinador chega até a ponte onde a Anaki deveria estar passando para fugir dele. No entanto, lá ele se encontra com o Kun, que diz para ele que a Anaki desceu ponte abaixo. Em resposta a isso, o examinador pega o Kun e pula a ponte abaixo. No entanto, isso já estava nos planos do Kun, e no fim, a Anaki conseguiu continuar o seu caminho para o portão. Porém, de algum jeito, o examinador apareceu na frente da Anaki e a eliminou do jogo, removendo aí o broche de alvo de caça que estava com ela. No entanto, no fim do episódio, vemos que na real, o examinador só conseguiu subir, pois o Kun e o maluco que vive dormindo traíram seu próprio time. No fim, o Lerolo e o maluco das portas chegaram à conclusão de que o verdadeiro time do Kun na real é outro. Por isso, ele traiu aí os seus falsos amigos. E quando a vez do banho para o pique-pega chegou, os amigos dele começaram a brigar entre si. No entanto, a Endorse assumiu o comando desse grupo e mandou todos se separarem em grupos para despistar o examinador. E enquanto tudo isso acontecia, a figurante principal chamada Serena estava com o Ho, e junto dele, ela revelou que todos os seus amigos foram mortos por um Hunker. Na época, o Reardon apareceu e a mandou para a torre. De início, ela matou todos os seus inimigos, mas agora ela não tem certeza se irá conseguir fazer isso no futuro. Em resposta a isso, o Ho disse que eles precisam fazer o que precisa ser feito. Então chegamos ao episódio 9, onde a Endorse revela que o verdadeiro plano dela é acabar com os seus futuros rivais. Afinal de contas, ela não enxerga uma maneira de capturar ou conseguir fugir do examinador. E enquanto isso rolava, o Hats estava tentando segurar o examinador. Já a princesa Endorse desceu a porrada em geral, menos no Ban. Daí, enquanto ela tentava fechar os seus ouvidos para o que o Ban dizia, um daqueles que ela derrubou se levanta, carregando consigo uma arma de ignição. Do outro lado da tela, o Hats, mesmo sendo muito inferior, consegue segurar
segurar o Examinador. No entanto, aqueles que deveriam estar do seu lado para dar um golpe no Examinador fugiram, e isso obviamente deixou o Examinador irritado. Por isso, ele foi lá e desceu o cacete nesses dois. Já do lado da Endorse, o Ban entrou na frente dela e a protegeu do ataque com a arma de ignição. Do outro lado da tela, o Ro deu um jeito de ir até a Rachel e levá-la para um canto para poder eliminá-la. Já o Ban, após proteger a Endorse, meteu o pé todo ferido, dizendo que precisava ver e salvar a Rachel. Daí, como o que o Ro está fazendo é problemático, o Examinador foi até ele o parar. No entanto, nesse momento, o Ban também chega nesse lugar, e foi ali que o Ro percebeu que ele havia caído em uma armadilha. E agora, quem montou essa armadilha ele não sabe. Irritado, o Ro manda o Ban lutar contra o Examinador para que ele não mate a Rachel. Obviamente, ao ouvir isso, o Ban começa a preparar o seu Shinsu para uma luta. Nesse momento, o Examinador parte para cima do Ban e rapidamente o ensina uma técnica para imobilizar o Ro e salvar a Rachel. Daí, quando o Examinador estava indo embora para resolver os problemas em outras áreas do teste, o Ban realmente copiou a técnica do cara, deixando ele até mesmo assustado com a habilidade do garoto. E no mesmo instante que a Rachel foi acertada por um golpe fatal, um monstro usuário de lança que estava aprovado ao lado do hack simplesmente sumiu. Já o Ro, após ter feito isso, ficou lá no chão chorando, dizendo que ele e todo o seu povo só existem para se ferrar, e pela vida dele ser uma merda, e o Ban de frente dele ser completamente iluminado e sortudo, o Ro não aguentou a pressão e se matou. E para terminar logo esse teste, a Endorse apareceu ali carregando a arma de ignição que ela acabou de catar daquele cara lá de cima, e com essa arma, ela pretende dar um jeito no Examinador. Para piorar a situação do Examinador, o Ban, que já dominou aquela técnica de paralisação, tenta ajudar a Endorse a vencer o teste. No fim, a princesa finge ter perdido para o Examinador, para depois chorar no colo dele, quando na real, ela apenas chegou perto dele para roubar o item que ela precisava catar para vencer o teste dele. E o item que o Examinador havia catado dela, na verdade, era a calcinha dela. No início do episódio seguinte, vemos o hack falando que o lanceiro grandalhão sumiu. Em resposta, a Endorse disse que quando ela o conheceu, ele já estava com aquela tal de Rachel. Logo em seguida, vemos que o Kun armou para o Ro cometer aqueles atos de loucura e acabar falhando para que o Ban pudesse seguir em frente. Do nada, o hack bate na porta do Kun, e agora, o hack está pequeno. E isso aconteceu pois ele ofendeu o Examinador das Portas, o chamando de baixinho. Agora, o verdadeiro baixinho é o próprio hack. E por conta do que aconteceu com a Rachel, o hack e o Kun acreditam que ele não vai mais querer subir a torre. No entanto, os dois são surpreendidos pelo Ban batendo na porta e dizendo que agora que a Rachel está ferida, ele deseja subir a torre sendo as pernas dela. Ao ouvir isso, os seus amigos se animam e prometem ajudar o Ban a fazer isso. Um tempo depois disso, vemos que o Ro foi enterrado e todos os seus amigos se despediram corretamente dele. Já o Ban, em uma conversa privada com a Rachel, descobriu através da boca da própria garota que ela realmente o abandonou, pois ela acreditava que ele estava apenas atrapalhando ela. E por ter feito isso, ela acredita que o Ban também deve abandoná-la. Mesmo ela falando isso, o Ban a perdoou. Afinal de contas, a Rachel foi a luz no fim do túnel para ele. No fim, após a despedida do Ro, todos ficaram bêbados. Enquanto isso, em um lugar bem obscuro, o Examinador das Portas descobriu que um outro Examinador estava tentando recuperar a Março Negro e abrir o verde da Anak. Ao ser descoberto, esse ser felpudo, chamado Lopobiaren, que na verdade é um membro da divisão de segurança real do Jarrad, já partiu logo para a porrada. No entanto, o Examinador das Portas disse que ele na verdade está interessado em ajudá-lo, por isso nenhuma luta ocorrerá entre os dois. E obviamente, um tempo depois disso, o Lerlo sentiu algo estranho vindo do Examinador das Portas. Depois disso, o resultado dos exames foi declarado. Nesses resultados, todos os nossos personagens principais passaram no teste, incluindo a Rachel. No entanto, por ela ter ficado cadeirante, não tem como ela ser aprovada. Então, além de um cara que reclamou e sofreu, o Kun também decidiu reclamar, dizendo que a Rachel deveria ser aprovada, pois o seu melhor amigo quer isso. E para tornar isso realidade, o Kun prometeu fazer um teste para se tornar o guardião da torre, caso a Rachel seja permitida e seguir em frente. Em resposta, o cara da porta disse que apenas um irregular pode solicitar esse tipo de teste. E nesse momento, o Ban, que é um irregular, se levanta e diz para todos que ele na verdade é um irregular. Por ser um irregular, ele pode passar por esse teste. No fim, todos os seus amigos e conhecidos decidem ajudá-lo, mesmo que isso os faça serem considerados aqueles que ajudaram o irregular, que no caso, irregular aí é um ser que traz caos e calamidade à torre. Então, em frente ao administrador gigantesco da torre, o Ban conversou com ele e conseguiu a aprovação para ele e a Rachel passarem pelo teste. Dito isso, o cara das portas colocou o Ban e a Rachel para participarem de uma caça subaquática. Basicamente, nesse teste, o Ban e a Rachel vão entrar em uma bola de Shinsu e para eles passarem, eles precisam ir até o fim e sobreviver, sendo engolidos por um bicho gigante e sendo cuspido para fora vivos. E o trabalho das pessoas que decidiram apoiar o Ban é basicamente eliminar esses três tipos de seres que podem atrapalhar o teste deles. Então, quando eles sofriam lidando com essas coisas estranhas, a Ban e o Rachel estavam tendo uma conversa sobre o tempo que eles passaram juntos. Durante as lutas na superfície, o Shibsu quase foi de base, mas as duas princesas apareceram para lutar contra esse monstro. Enquanto isso, o Hack estava boladão, pois ele também queria lutar. Do nada, o monstro começa a fugir das princesas, e elas saem correndo atrás dele. Só que isso era uma armadilha daquele carinha que queria pegar as espadas da Anak de volta. Então, quando as duas princesas estavam separadas, a Endorse foi pega pelo monstro, que agora está muito mais forte que antes. E a Anak ficou em frente ao Lopobiaren, e se apresentou a ela como um inimigo mortal que ela deve enfrentar. Ela vê o colar da mãe dela na língua do cara e já se irrita. E mesmo que ela seja forte, ela não tem poder o suficiente para peitar esse maluco sozinha. Por isso, ela toma logo uma linguada no meio do peito. E ele não derrotou só a Anak, mas também pegou a Endorse. No fim, ele pede para a Endorse usar a Abril Verde
verde para eliminar a Anak e assim limpar o seu nome com o rei de Jarrad. Assim chegamos no episódio 12, onde a princesa Yuri aparece perguntando quem são essas princesas que o Chibiusa está chamando. Então a cena corta e vemos que a Endor se decidiu não matar a Anak e sim devolver a Abril Verde para lutar contra o inimigo. Do outro lado da tela, o Hack estava sendo cercado por vários inimigos, até que em um certo ponto ele decidiu parar de correr e ir logo para o meio de todos os inimigos. E de volta às princesas, bom, quando elas pensaram que haviam derrotado o inimigo, ele se levantou descendo poderes e bicudas nela. Afinal de contas, desde o início, ele queria que a Endor se o traísse para ele poder eliminar ela. Do nada, a Yuri aparece dizendo que vai proteger as suas irmãzinhas. Na real, ela manda esse cara meter o pé, pois a partir de agora, será ela quem irá devolver a Abril Verde para o rei. Esse inimigo tenta ir contra a vontade da Yuri, mas ela ergue a pressão do seu poder e ameaça eliminar o cara felpudo se ele não meter o pé. E o jeito que ela olhou para ele fez o cara se animar e a atacar. No entanto, ele acabou sendo alvejado por um único peteleco. E pelo visto, a Yuri, além de ser uma princesa, também é uma ranker. Logo, ela pode bater de frente com qualquer um dessa torre, pelo menos até agora. Enquanto isso, lá em cima, tudo deu certo graças aos planos do Kun. No entanto, ele nem pôde comemorar, pois um conhecido dele apareceu logo atrás dele. Esse mesmo cara que apareceu cortou as câmeras dos examinadores do teste para que eles não vissem a aparição da Yuri. E eles nem mesmo puderam interferir, pois esse teste está sendo realizado pelo guardião da torre. De volta ao Kun, bom, esse cara que apareceu na frente dele também é um exilado aí do seu clã. E o motivo pelo qual o cara foi lá foi por oferecer a ajuda dele para levar o Kun até a tal da princesa Maria. Enquanto isso, do outro lado da tela, a princesa Yuri não fechou a kill no inimigo, e sim deixou para o seu parceiro chamado Kurdam matar. Afinal de contas, ela é uma princesa de Jarrad, logo existem coisas que ela não pode fazer. E de volta ao Kun, bom, ele recusou o convite do cara do seu clã. Afinal de contas, ele não está subindo essa torre pela princesa Maria, e sim por ele mesmo. Do nada, o Hats aparece para ajudar o Kun, e isso faz o cara do clã do Kun recuar. E o Hats só foi o ajudar, pois ele sabe que o Kun não é o tipo de pessoa que descansa enquanto seus amigos ainda estão lutando. No fim, lá embaixo, em frente às princesas, o inimigo amassado no chão diz ter enviado aquele monstro de antes atrás do Ban. Afinal de contas, ele não pode deixar um irregular viver. Dito isso, vemos o Ban sendo atacado, e a princesa Yuri pensou até mesmo em acabar com esse teste. No entanto, todos falaram que o Ban iria dar um jeito de superar isso. E após todos falarem isso, vemos o Ban lutando até que seu Shinsu começou a brilhar amarelo novamente. E o monstro engole para no fim ser explodido de dentro para fora pelo Ban. Enquanto isso, a Yuri pegou a Abril Verde da Anak e prometeu a devolver quando a garota fosse capaz de usar aquela arma corretamente. Além disso, ela mandou o Chibiusa dar um certo item ao Ban. E também mandou o garoto a procurar no andar 77 da torre. Ao fim desse episódio, quando o Ban finalmente iria passar desse teste com a Rachel, a garota se levanta da cadeira de rodas e joga o Ban para fora do campo de teste. No fim, a Rachel traiu o Ban e todos aqueles que lutaram apenas para fazê-los serem aprovados nesse teste. Teste esse que o Ban e nenhum deles precisavam fazer. Na real, eles só estavam fazendo esse teste pelo desejo do Ban de ajudar a Rachel. Então, ela traiu a todos. Assim, chegamos no episódio 13, onde vemos o Readon falando que a torre não estava chamando a Rachel e sim o Ban. Na época, ela implorou por uma chance, então o Readon deu um jeito de ajudar a Rachel, e basicamente ele disse para ela dar um fim à vida do Ban. Se ela conseguisse fazer isso, o Readon iria permitir que ela subisse essa torre. Daí, como o Ban é forte, a garota pediu uma arma para o Readon, e ele deu a ela aquele cara gigante, que apenas uma vez pode substituí-la em uma morte. E para ajudá-la nesse objetivo, a galera enviou até mesmo aquela garota do cabelo vermelho para tentar matar o Ban usando a Rachel como isca. Depois dessa falha, ela tentou novamente e falhou. Por isso, em uma última tentativa, a Rachel sentiu inveja de tudo que o Ban conquistou e vendo que ele estava se tornando a estrela que ela sempre quis ser, foi lá e o descartou. Afinal de contas, para ela não adiantava o Ban ajudar a subir a torre. Para ela, tudo que ela queria era ser a própria estrela. Depois do que ela fez, ninguém mais encontrou o Ban. E o Lerolo disse para todos que provavelmente o Ban foi comido por algum peixe. Todos ficaram tristes, mas pelo menos eles passaram no teste. No fim, como um agradecimento por tudo que o Ban fez por eles decidiram levar a Rachel até o topo da torre. Afinal de contas, esse era o maior desejo do Ban. A própria Rachel, ao descobrir isso, ficou rindo igual uma pescotapa. E após todos esses acontecimentos malucos, o próprio Lerolo desistiu do seu trabalho e ainda deu um jeito de fazer o cabelinho vermelho ser demitido também. Agora, ele deseja subir a torre e descobrir o que está acontecendo. O que ninguém sabia era que o próprio Ban estava vivo, pois ele é a verdadeira estrela desse anime. Logo, ele é capaz de brilhar em qualquer lugar. Enquanto isso, todos estavam subindo para os andares superiores da torre juntos. E antes dessa viagem, o Kun disse para Rachel que ele ainda não confia nela. No fim, quando o Ban acordou, ele ficou todo tristinho por ter sido empurrado pela Rachel. No entanto, o que ele queria saber mesmo era o porquê dela ter feito isso. Por isso, ele decidiu continuar subindo a torre para descobrir a verdade. Assim, a primeira temporada do anime Tower of God, Kamina Tal termina. Se tu curtiu esse vídeo, pelo amor de Deus, deixa o like e comenta aí. Ai, minha voz.